Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 16, no versículo 31. Atos 16, 31. Eu vou ler somente esse versículo ao meio da Revista e Atualizada, porque onde a vida inteira eu decorei, citei esse texto, e parece que lê-lo em outra hoje parece que está errado. Então, mas todo o restante da minha leitura bíblica vai ser na Nova Almeida Atualizada, uma versão que eu tenho recomendado bastante, e ela mantém o estilo das versões mais antigas, aquele texto clássico baseado no sistema de literalidade na tradução, mas ela também tem um tom das mais novas, das mais modernas, de linguagem acessível, né, que é as chamadas traduções por equivalência e não só por literalidade. Atos capítulo 16, verso 31. Estamos na temática da família real e o meu assunto a ser compartilhado com vocês hoje, o tema da minha mensagem é salvação para a família. O texto sagrado diz assim: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Você pode repetir isso comigo? Diga, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Bom, que há um projeto divino para abençoar as famílias, isso é incontestável. Embora a gente sempre reconheça que salvação é uma experiência individual, o plano e o projeto de Deus envolve as famílias. Quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo pega essa frase na carta aos Gálatas, ele diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão com essa frase. Ou seja, através de você ou da sua linhagem, da linhagem de Abraão viria o Cristo. A Bíblia diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque Deus pensa em termos de família. No entanto, nós não podemos negar que o plano e o projeto de Deus, né, quando falamos a respeito de salvação, seja sempre de aplicação individual. E eu quero tentar construir esses dois valores. Uma salvação que é individual, um plano e um projeto de Deus para a família, e tentar apresentar para você, né, uma visão importante que devemos carregar a respeito do anseio, né, e da cooperação com Deus para a salvação dos nossos familiares. E começo a partir desse texto, porque em toda essa minha vida de crente, não apenas os 28 anos de ministério pastoral, os 30 onde já estou pregando, mas desde que eu era garoto, talvez esse texto, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa, tem sido uma das frases que eu mais ouvi dentro da igreja. E a maioria das vezes, não apenas nas igrejas que frequentei, né, mas em outros círculos onde visitava e com quem tinha relacionamento, as pessoas apresentavam esse versículo como se fosse uma promessa de Deus. E até hoje muitas pessoas fazem. Até hoje vejo pregadores, inclusive alguns amigos, gente que eu respeito, alguns que me ensinam e me abençoam, que defendem a ideia de que isso é uma promessa e você precisa acreditar e reivindicar. Mas a pergunta a ser feita é, esse texto é de fato uma promessa? Porque embora o texto fale a respeito da salvação para toda a casa, eu acredito que ele precisa ser bem entendido. Quando o texto é recebido e abraçado por alguns como uma promessa que não apenas estimula a fé, mas o estimula na sua responsabilidade, eu não vejo muito problema. E durante muito tempo eu preferia nem discutir muito o assunto se era ou não uma promessa, conquanto que mantivesse a pessoa naquela dinâmica de acreditar que Deus vai fazer algo pela sua família e que ela se envolvesse no processo. Mas ao longo do meu ministério pastoral, à frente de várias igrejas em cidades diferentes, onde plantamos e estabelecemos vários trabalhos, algo que eu tenho percebido é que muitas vezes as pessoas terceirizam algo para Deus. Porque acredito que se Deus prometeu salvar minha família, Ele vai fazer, e se Ele vai fazer, Ele que o faça, não tem nada a ver com isso. E é quando entra esse entendimento equivocado, que nós temos não só o elemento da negligência, que somado ao engano, termina sempre na falta de resultados. E essas atitudes erradas na vida dessas pessoas normalmente são fruto de uma compreensão equivocada. Então, eu gostaria que a gente trabalhasse três aspectos aqui bem distintos. O primeiro, o questionamento. Há uma promessa de salvação para a família toda, de cada crente? Depois de discutir isso, temos responsabilidades, há algo que devemos fazer pela nossa casa, no sentido da salvação deles. Para só, depois de conversar dessas duas coisas, a gente falar, eu vou terminar em terceiro lugar, apresentando aqui para vocês algumas recomendações práticas.
Bom, diante da pergunta e do questionamento aqui, em primeiro lugar, se esse texto é uma promessa de salvação para a família toda, eu quero te dizer que eu não acredito nisso. Eu vou dar 3 argumentos pelos quais eu não acredito nisso. O primeiro é que ele contraria toda a mecânica ou a dinâmica da salvação. Nós precisamos, de fato, compreender e entender que a palavra de Deus, trabalha de uma maneira muito clara qual é o processo pelo qual as pessoas são salvas. Então, em Marcos, no capítulo 16, nos versículos 15 e 16, Jesus diz aos seus discípulos: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, será condenado. Qual é a dinâmica? A palavra é pregada, e daqui a pouco vamos falar por que ela é pregada, porque ela é a única que pode gerar fé no coração do ouvinte. E se a pessoa crer, ela será salva, e se ela não crer, já está condenada. A dinâmica é simples assim. Agora, não faz sentido eu acreditar que porque eu abracei a fé, e Deus prometeu salvar a família dos que abraçam a fé, então, independente dos meus familiares crerem ou não, ouvirem ou não o evangelho, corresponderem ou não, eles estão salvos porque pegaram carona na minha fé e na promessa que eu tinha. Isso contraria a dinâmica da salvação. O próprio Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 3, naquele clássico versículo de João 3,16, o Senhor Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Como evitar se perder e ser salvo? Crendo. Verso 17, Jesus diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como o mundo pode ser salvo em vez de condenado? Crendo. Verso 18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 10, esse é o último texto que eu quero ler falando dessa dinâmica, ele diz, no versículo 11 de Romanos 10, todo aquele que nele crê, e ele está citando a Escritura, e diz: pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, e agora outra citação bíblica, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que invocar. Na sequência, qual é a lógica que Paulo aplica? 14, como porém invocarão aquele em que não creram? Ou seja, se para ser salvo tem que invocar o nome do Senhor, como é que eles vão invocar se primeiro não crerem? Depois que ele pergunta isso, ele pergunta: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Porque se para ser salvo tem que invocar, para invocar tem que crer, para crer tem que ouvir. E ele questiona: e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ele está falando de um efeito em cadeia. Ou seja, para que alguém termine invocando o nome do Senhor, o que o leva a ser salvo, ele precisa crer. Para crer tem que ouvir a palavra, para ouvir a palavra tem que ser pregada, e para que a palavra esteja sendo pregada, os crentes precisam ser enviados e mobilizados para essa tarefa, para essa missão, ou a grande comissão que temos de levar o evangelho a todos. Agora, deduzir que alguém será alcançado apenas porque é familiar de alguém que já creu, fere completamente a dinâmica da salvação, e eu nem vou me estender muito nisso, pelo fato de que me parece muito lógico. O segundo argumento pelo qual eu entendo que não é uma promessa, é porque, olhando o contexto do texto, eu sou de uma época onde isso se repetia mais dentro da igreja do que hoje. Essas frases, esses ditados que já foram populares no nosso meio evangélico já não se ouvem tanto. Mas eu lembro que meu pai repetia muito um ditado: texto sem contexto não passa de pretexto. Quando você pega um versículo como esse que nós lemos sozinho, fora do contexto, você pode tirar deduções equivocadas. Então, normalmente na interpretação bíblica nós perguntamos o que foi dito, a quem foi dito, por que foi dito. Isso envolve avaliar o contexto. E quando a gente volta lá em Atos 16, nós lemos o versículo 31 que diz: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e toda a tua casa. Os versículos anteriores, eu quero ler agora do 23 até o 30, nos mostram o contexto. Paulo e Silas estão pregando na Grécia, em Filipos. Eles encontram uma mulher possuída de um espírito de adivinhação. Paulo, na autoridade do nome de Jesus, expulsa o demônio.
O demônio, depois de sair daquela escrava, ela já não tem mais a habilidade sobrenatural que tinha de adivinhar. Mas a Bíblia diz que com a prática da adivinhação, debaixo da inspiração maligna, ela dava lucro aos seus senhores, aos seus donos. Agora os camaradas bravos denunciam, né, Paulo e Silas como que lesando eles e o seu negócio. Paulo e Silas passam por um julgamento sumário, o seu direito de cidadão romano de Paulo não é respeitado, eles não apenas são presos, são açoitados, né? E é nesse contexto que nós vamos continuar a história, verso 23. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então vamos pensar no pacote. É diante dessa pergunta, que devo fazer para que seja salvo, de uma pessoa, dentro de um contexto, que Paulo e Silas agora respondem para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Não creio que o que Paulo está falando aqui se aplica de forma genérica a todo e qualquer cristão, em todo e qualquer lugar. Eu creio que é uma resposta pessoal. Eu creio que, na verdade, Paulo tem um entendimento de um desfecho daquela história e, para mim, ele está falando por revelação do Espírito Santo. Nós vamos olhar o contexto para ver isso. E aquilo que ele tem uma revelação de Deus específica para essa pessoa não é necessariamente o plano de Deus que se repete para toda e qualquer outra pessoa. Um exemplo, antes de avaliarmos esse contexto. Em Atos 27, 26, a Bíblia diz que Paulo estava num navio cujo destino era Roma. Ele apelou para ser julgado por César em Roma, estava sendo transferido para lá com muitos outros presos. O navio acaba naufragando, eles vão parar na ilha de Malta. Nesse processo, Paulo se levanta quando o navio está para ir a pique e diz: o anjo do Deus a quem eu sirvo esteve comigo, e diz: nenhum de nós vai se perder nesse processo. No final, depois de compartilhar a revelação que ele teve, ele termina dizendo assim: é necessário, porém, que vamos dar numa ilha. Quando a gente vê a revelação de Paulo, é uma revelação para aquele grupo, daquela viagem, daquela época. Não há revelação para todo crente em qualquer lugar. Não há a promessa de que nenhum de nós, se naufragar, não vai morrer porque vai achar uma ilha no meio do caminho. Não é algo que se aplica genericamente a todo mundo. Aliás, ao longo da história, nós temos muitos cristãos que morreram num naufrágio sem encontrar nenhuma ilha, porque eles não carregavam uma promessa de intervenção específica, como a revelação que Paulo teve só para aquele grupo. Por que eu entendo que Paulo está falando com esse carcereiro debaixo de revelação? Bom, a Bíblia diz que lá pela meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Meia-noite hoje é um horário que alguns ainda não foram dormir, mas naquela época era metade da noite mesmo. Me parece, a Bíblia diz que o carcereiro acorda com o terremoto, então os presos estão mais perto, estão ouvindo, mas o carcereiro estava dormindo. Quando veio o terremoto e abre as portas da prisão, rompe as cadeias de todos, esse homem fica desesperado, e aí você vai ter que entender algo que era um elemento cultural dentro do Império Romano. Um guardião de presos responderia com a própria vida no caso dos presos fugirem. Quando ele acorda com o terremoto, com tudo chacoalhando, vê aquelas portas escancaradas e imagina que todo mundo fugiu, ele já sabe que ele vai responder com a vida. E ele, desesperado, sabendo que não só a sua carreira de carcereiro acabou, mas a sua vida terminou, ele decide adiantar o processo. No momento que ele pega da espada e está no escuro, Paulo grita para ele de onde está: não faça esse mal a você. Ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Esse camarada chega tremendo. Como é que Paulo sabe o que esse camarada, em outro ambiente, está para fazer? Paulo estava falando debaixo de revelação do Espírito Santo. Não existe nenhuma outra lógica. A Bíblia diz que chegando, né, o verso 30 diz: tendo pedido uma luz,
entrou correndo, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas e depois trazendo-os para fora disse, então está escuro, ele pediu luz, ele não consegue ver onde Paulo e Silas estão, eles não podiam ver aonde ele estava, o que estava fazendo, mas Paulo sabia naquele momento que o cara estava pensando em se matar. Ele não pediu permissão para os gente, posso tirar minha vida? Ele achou que todo mundo tinha ido embora, ele nem sabe que ninguém está lá. Como Paulo sabe o que ele vai fazer? Eu não vejo outra lógica aqui, a não ser o fato de que enquanto aqueles dois estão orando e cantando louvores, o Espírito Santo está alimentando algo neles, vou fazer algo essa noite. Essa história termina com salvação. Você consegue imaginar os presos com a porta da prisão aberta, as correntes rompidas, e ninguém correr? Ninguém foi embora. Alguma coisa está acontecendo ali e é o ambiente. E Paulo já sabe o desfecho da história. Não apenas haverá salvação para você, mas para toda a sua casa. Aquele homem entende uma palavra. Se o plano e o projeto de Deus é salvar não apenas a mim, mas toda a minha casa, eu tiro vocês da cadeia, vocês vão lá na minha casa pregar para todo mundo. E nós olhamos e encontramos, daqui a pouco nós vamos ler isso, que foi exatamente o que Paulo e Silas fizeram. De modo que o que eu e você precisamos compreender é a responsabilidade que temos de, se queremos salvação para a nossa casa, levar o Evangelho a eles e não esperar sentado de braço cruzado, imaginando que Deus tem uma promessa, então que faça a ele. Quem está entendendo aí, diga amém. Terceiro argumento. Primeiro, contra a mecânica e a dinâmica da salvação. A segunda razão pela qual eu creio que não há promessa, porque se tratava de uma palavra pessoal. E a terceira e última, que para mim essa é incontestável, é que nós temos textos e declarações, tanto de Jesus como do próprio Paulo, contrárias à ideia de que essa era uma promessa. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 12, do verso 51 ao 53. Vocês pensam que vim para trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. É lógico que nós precisamos entender o que Jesus está falando. Quando ele está dizendo, não vim trazer paz, vim trazer divisão, isso não é uma contradição de quando ele diz, a minha paz vos dou. Quando Jesus diz, minha paz vos dou, ele está falando de paz interior, não circunstancial. Aqui quando ele diz, não vim trazer paz, vim trazer divisão, ele está falando do lado de fora, não do lado de dentro. O que ele estava dizendo aos seus seguidores, que quando muitos deles se posicionassem para crer nele, haveria oposição da família, haveria perseguição da própria família. Agora, se o próprio Jesus, o verbo encarnado, tivesse conhecimento de uma promessa de que quando um crê, todo mundo vai crer, então ele não poderia dizer que veio trazer divisão para aquela casa, que haveria perseguição e oposição. Ele deveria dizer, olha, mas fica tranquilo, porque agora você está debaixo de uma promessa e todo mundo lá vai ser salvo. Não é esse o argumento. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele diz assim, no verso 16, pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará sua mulher? Se o próprio Paulo acreditasse que o que ele falou para aquele carcereiro é uma promessa para todo crente, de que se ele criou sua casa, inevitável, automaticamente seria salvo, como é que ele colocaria em xeque isso? Perguntando, como é que você sabe se o seu marido vai ser salvo, se a sua esposa vai ser salva? Ué, se eu tenho promessa, vai ser porque Deus é fiel, vai cumprir o que falou e ponto final. Mas quando falamos da salvação, é inegável que é a vontade de Deus. E não é a vontade de Deus que apenas familiares de gente que se converteu se salvem. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem. A Bíblia diz que Ele é rico para com todos os que o invocam, que Ele não faz acepção de pessoas. Então Deus deseja que todo mundo seja salvo. Mas como Ele atrai ao Evangelho e não arrasta ninguém, não basta apenas eu e você sabermos o que Deus quer e o que Ele disponibilizou. Nós precisamos entender que é responsabilidade de cada pessoa aceitar ou não, crer ou não na oferta de salvação que é oferecida. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu não posso olhar para esse texto e trabalhar isso como uma promessa. Agora, meu papel aqui não é minar a sua fé. Puxa, pastor, eu entrei nesse lugar crendo que minha família seria salva, que eu tinha uma promessa, e o Senhor tirou meu último fio de esperança. Não.
Se você entende que Deus quer salvar a sua família de qualquer forma, não é porque você foi salvo, que eles têm que ser salvos, é porque Deus amou o mundo, e o mundo é você, é cada um dos seus familiares, é porque Ele realmente deseja que todos sejam salvos. Mas em vez de esperar que Deus faça sozinho algo que não é responsabilidade dele sozinho, mas que você pode cooperar com Deus, aí a coisa muda de figura. O que eu quero é justamente provocar em você não só a esperança da salvação dos familiares, mas que você entenda um pouco mais a sua responsabilidade em relação a isso. Para que em vez de apenas esperar, ainda que contando com a ação de Deus, você coopere com Ele, você trabalhe junto com Deus para a salvação dos seus familiares. Então isso nos leva ao segundo ponto: o que fazer por sua casa? Nós temos que fazer a mesma coisa que o carcereiro fez. Deus tem um plano de salvação para todo mundo? Tem. Bora pregar o evangelho para todo mundo, A lógica ali foi muito simples. Nós lemos até o verso 30, já tínhamos lido 31. No 30 ele pergunta: o que eu preciso para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua casa. Verso 32 e 33, que é a continuação de Atos 16, diz assim: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, e logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. O evangelho é pregado, é comunicado, porque essa é a maneira como a salvação é levada. Eles correspondem, abraçam o evangelho. Paulo e Silas fazem discípulos, já batizam aqueles familiares do carcereiro. E nós temos o quê? O desenho que Deus quer que aconteça nas nossas famílias. Quando alguém se converte, ele precisa ser a porta de entrada da pregação do evangelho para o restante da sua casa, para o restante dos seus familiares. Não é apenas crer e esperar que Deus faça. É ser um instrumento de Deus para levar o evangelho ao restante da sua família. Quem está entendendo aí, diga amém. Bom, essa expressão sobre crer no Senhor para ser salvo a pessoa e a sua casa, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma delas está em Atos, no capítulo 11. No capítulo 10 de Atos, nós vemos que um anjo de Deus aparece a um centurião romano que morava em Cesareia Marítima, chamado Cornélio. Ele diz: olha, manda chamar Pedro em Jope. É uma cidade a 60 quilômetros de distância. Trecho que o apóstolo Pedro, para pregar o evangelho, cobre em 2 dias a pé. Eu fico imaginando, hoje seria de bicicleta, Marcelo? Eu fico imaginando se nós daríamos conta do recado, 30 quilômetros por dia de caminhada. E ele anuncia, olha, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo você e toda a sua casa. O anjo anunciou isso. Quando você lê o capítulo 10, você não encontra essa frase. Ela só aparece no capítulo 11, que é quando agora Pedro volta para Jerusalém. Os judeus de Jerusalém ouviram que ele esteve na casa de um gentio, de um não-judeu, pregando. Isso no Velho Testamento, na lei, na Antiga Aliança, era terminantemente proibido ao judeu. E quando Pedro chega, ele encontra a galera toda da igreja com pedra na mão esperando ele. Ouvimos dizer que você entrou em casa de gentios e comeu com eles. O Pedrão diz: espera lá, deixa eu me explicar. E na explicação, ele diz assim nos versos 13 e 14 de Atos 11, falando sobre Cornélio: ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que ele disse: envia alguém a Jope, mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Ele começa a falar não apenas do que o anjo falou para Simão, de como o Espírito Santo falou com ele quando os homens chegaram. Ele conta o desfecho da salvação, do derramar do Espírito Santo. Então todo mundo se acalma, dá glória a Deus, e a partir desse momento, a porta da salvação é reconhecida por eles como definitivamente aberta a todos os gentios e não só os judeus. O que até então não era algo no qual eles estavam trabalhando, ainda que o Senhor tinha dito que eles deveriam ser testemunhas até os confins da terra. Eles não estavam se movendo para cumprir a grande comissão. A partir do momento em que Cornélio entende, Deus tem salvação não só para mim, mas para toda a minha família, o que é que Cornélio faz? A mesma coisa que o carcereiro. Então minha família, minha casa, tem que ouvir o evangelho. A Bíblia diz que quando Pedro chega, e o Cornélio teve 2 dias, ele reuniu a turma toda. Aliás, a expressão ali, casa, do grego oikos ou oikos, ele fala não só de consanguinidade, até aqueles que eram íntimos, que frequentavam a casa, são considerados dentro disso. E o Pedro chega e tem uma galera lá para ouvir o evangelho, porque esse cara entende
Se Deus tem algo que vai mudar a minha vida e a minha eternidade, todo mundo que eu amo, todo mundo com quem eu me importo precisa disso. E o Evangelho foi pregado a todo mundo. Então, se nós queremos salvação para a família, não existe outro caminho. Pastor, eu sou um novo convertido. Outro dia alguém me falou, eu não sei nem direito como pregar. Eu falei, traz para mim. Ou leva um de nós. Convide seu líder, alguém que te discipula, né? Alguém que ministra a sua vida. Nós temos formas e maneiras pelas quais isso pode acontecer. O que nós não podemos é ficar dando desculpa e não levar o Evangelho aos nossos familiares. Então, se entendemos, não depende mera e simplesmente nem do que Deus já sinalizou que quer, nem do que Ele já provisionou em Jesus, mas para que essas pessoas atendam, experimentem o que Deus tem, elas precisam atender uma palavra específica. O caminho é, o Evangelho tem que ser pregado aos nossos familiares. Então, quando a gente simplifica e entender há uma vontade de Deus, mas não há promessa que faz com que alguém automaticamente seja salvo só porque é meu familiar. Quando eu entendo que eu tenho responsabilidade, mas que eu posso cooperar com Deus nesse processo, isso me tira de um lugar, de uma inércia, e me faz cooperar com Deus, para que o processo de salvação dos nossos familiares avance. Nós estamos crendo que ventos de restauração estão soprando sobre nossas famílias nesses dias. Você crê nisso? Mas nós não podemos limitar o desejo de Deus de abençoar sua casa só com um relacionamento melhor, com restauração, Deus convertendo o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais, do marido à esposa e vice-versa. E não colocar nesse pacote a essência do que de mais importante Deus oferece ao ser humano, que é a salvação. Precisamos lutar pela salvação da nossa casa. Então, entendido que não é uma promessa que vai ter cumprimento automático na vida dos meus familiares só porque eu criei, mas que a gente então tem responsabilidade de cooperar com Deus, porque Ele quer levar a salvação a todos. Eu gostaria de terminar aqui em terceiro lugar, apresentando algumas recomendações práticas. E eu quero apresentar 5 delas. A primeira delas, normalmente eu chamo de pregação silenciosa, mas a gente pode chamar isso de bom testemunho. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, a Bíblia diz, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então o que ele está dizendo? Ele não está falando apenas do bom testemunho, no sentido dele substituir a pregação do Evangelho. Aqui nós não temos uma coisa que concorra com a pregação do Evangelho. Nós vimos que para alguém ser salvo tem que invocar o nome do Senhor. Para invocar tem que crer. Para crer tem que ouvir a palavra que tem que ser pregada. Eu me lembro que há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu fiz um post falando da importância do bom testemunho com esse versículo. Citando exatamente esse versículo. E as pessoas, principalmente aqueles crentes que acreditam que têm um chamado para causar, eles começam a fazer um alvoroço, você fica tentando entender por quê. Né? Onde já se viu, a Bíblia manda pregar o Evangelho. Eu falei, a mesma Bíblia às vezes manda você fechar sua boca e convencer pelo testemunho. Não é uma contradição, nem uma substituição, é um complemento. Ou seja, uma coisa não concorre com a outra. Ela, na verdade, coopera, fortalece. Ou como dizia a geração de meus pais, e às vezes eu fico tentando achar uma chance de gastar o vocabulário, corrobora. É bonito, corrobora, não é, gente? Fortalece. Então, ele está dizendo que a palavra tem que ser pregada, claro, quando ele diz assim, para que, se ele, o marido, ainda não obedece à palavra, como é que ele vai obedecer uma palavra que ele nunca ouviu? É lógico que a palavra, está implícito que a palavra já está sendo pregada. Mas há um momento onde pessoas que não têm um bom testemunho, tudo aquilo que elas fizeram ao pregar a palavra e tentar inspirar fé, elas anulam depois com um testemunho que rouba completamente a credibilidade do Evangelho. Um mau testemunho, no caso. Quantas vezes na minha vida, meu ministério de pastor, já fui visitar familiares de gente que frequentava a igreja, aproveitava a oportunidade de pregar o Evangelho, e às vezes ouvia gente dizendo, olha, o que o senhor fala é bonito e inspirador, mas o que eu vejo aqui em casa não me inspira nada. E às vezes você começava a mexer na vida de uns e parece que o único crente da família era o menos crente de todos. E todos os outros não crentes eram mais crentes que ele. Aí como que vivendo de uma forma tão contraditória a palavra, alguém vai conseguir inspirar a fé de outros por mais que pregue?
Então, obviamente, não estamos falando a respeito de não pregar. Estamos falando da importância de que depois de pregar, haja um bom testemunho. Às vezes só o bom testemunho, depois da mensagem já comunicada, aquele silêncio vai falar muito mais alto, vai fazer um coro com a mensagem que já foi pregada. Mas nós temos a responsabilidade de dar um bom testemunho. Porque não adianta você querer que os seus familiares se convertam se você vive da mesma forma ou pior do que eles. Quem está entendendo, diga amém. Segunda recomendação prática. Colossenses 4:5 fala da importância de usar de sabedoria para a consciência de fora. Essa expressão são de fora está falando dos que não são da igreja, ou seja, aqueles que ainda não creram. Colossenses 4:5 diz assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Outras traduções dizem a oportunidade. O que é ser sábio no modo de agir com os que são de fora? A Bíblia dá orientações a respeito de como o crente deve saber lidar com o não crente. Uma delas, em 1 Coríntios, no capítulo 14, o apóstolo Paulo diz assim: se entrar um incrédulo no meio de vocês e todos vocês passarem a orar em línguas, ele vai dizer que vocês estão loucos. Na verdade, ele não afirma, ele pergunta e ele está levando todo mundo a essa conclusão. Porventura, ele não vai dizer que todos vocês estão loucos? Gente, primeira vez que eu vi alguém orando em línguas, e isso que eu era crente, mas não conhecia aquilo, já foi assustador, imagina o não crente. Ou seja, Paulo não está falando contra a manifestação. Nos capítulos 12, 13 e no 14, quando ele fala isso, ele está falando dos dons, ele está autenticando, ele diz que ele fala em língua mais do que todo mundo, que ele é grato a Deus, não está falando contra, mas ele está dizendo que tem coisas que você pratica, ou só você e Deus, ou no contexto dos seus irmãos maduros, mas não faz na frente do incrédulo que não entende isso e vai achar loucura. Agora, tem gente tentando pregar o evangelho, e ele o apresenta ou vive de uma forma tão intensa e assustadora, que essas pessoas dizem, é ruim que eu quero esse negócio para mim. Até quando falamos de gente crente, não é qualquer assunto que é para ser falado ou discutido. A Bíblia diz que, por exemplo, aquele que nasceu de novo é uma criança espiritual. Pedro escreve e diz, como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual, a fim de crescerem para a salvação. Novo convertido não tem que discutir questão teológica profunda, ele só precisa de alimento para crescer naquele momento. A Bíblia fala que adultos sim, tem dieta, alimento sólido, mas que os mais novos precisam de leite. Agora, se a gente não discute essas coisas nem com um crente que ainda não tem maturidade, o que dizer, tentar pregar ou explicar determinados assuntos a alguém que nem se converteu? Mas muitas vezes nos falta sabedoria. Nos falta sabedoria na forma de lidar, na maneira como apresentamos o evangelho, nas abordagens. Então, por exemplo, eu já vi gente tentando tocar o terror no não crente. Então vamos apelar para o medo do inferno. Você está indo para o inferno. Outro dia eu falei, tu está maluco falar com os outros assim? Todo mundo vai correr de você. O senhor não crê no inferno? Eu falei, creio, mas a palavra evangelho significa boas novas, não más novas. O que você está dando não é boa nova, é uma notícia. Você está indo para o inferno. Qual é a boa nova? Todo mundo nasceu condenado, destinado ao inferno. Mas Cristo vem intervir para mudar isso. E aí você tem que apresentar a boa notícia. Agora, se você só aponta o dedo e sentencia o camarada ao inferno, você simplesmente vai assustá-lo e afastá-lo. Jesus comparou o evangelho à pesca, à pregação do evangelho. E eu não sei se você sabe, mas na pescaria se usa iscas. São atrativos, né? Paulo diz, eu me fiz de judeu para pregar aos judeus, eu me fiz como alguém sem lei para pregar aos que estão sem lei, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. O que ele estava dizendo? Eu uso de sabedoria, eu crio as conexões necessárias com cada grupo para poder apresentar o evangelho com sabedoria. Agora, se nós não temos, eu vejo gente que ele já começa tentando tirar tudo que o pobre coitado do pecador tem. O negócio é o seguinte, você precisa de Jesus, senão você vai para o inferno. Vai para andar com Jesus. Pode abandonar, né, a sua bebidazinha, o seu cigarrozinho, o seu baseadinho, esquece a baladinha. O cara já não tem mais nada, só tem aquilo. E ele começa tentando tirar tudo. Como é que você acha que a pessoa vai reagir? Quando eu era garoto, pré-adolescente, eu lembro de um cachorro que nós tínhamos lá em casa, e que às vezes a gente dava uns pedaços de osso, a gente não conseguia mais tirar. E toda tentativa de tirar, ele avançava. Gente, a hora que aquele osso estava velho, fazendo aniversário, uma coisa nojenta. Eu lembro de um dia, tentei uma manobra rápida para pegar e o cachorro avançou.
Agora, se você jogar um bifão de carne, a troca fica bem mais fácil. Muitas vezes, antes de tirar o que o pobre coitado tem, nós só precisamos oferecer algo melhor, que seja tão atrativo, tão fascinante, que diz, não preciso mais disso. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente compreende a necessidade de usar de sabedoria, então, não se trata só de comunicar o Evangelho, mas de como nós vamos fazer isso. Terceiro lugar, não desistir dos seus. Antes de Paulo dizer, como sabes, ó marido, se salvarás a sua esposa e vice-versa, tratando o assunto como uma incógnita, como algo que não é certo, nos versículos 12 e 13, e aqui Paulo estava abordando o assunto de casamento, divórcio, no verso 12 e 13 ele diz assim, aos outros digo eu, não senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e essa concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e esse concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. O que é que Paulo estava dizendo? Olha, se você se converteu, mas o seu cônjuge com quem você vive não, você não tem um motivo para abandoná-lo porque ele não abraçou a sua fé. Qual é o motivo para não abandoná-lo? A mesma esperança que Pedro aborda em 1 de Pedro 3. Mulheres, sejam submissas ao seu marido, para que se eles ainda não obedecem à palavra. Esse ainda eu acho fantástico. Não converteu ainda, mas tem possibilidade de converter. Né? É o que? É aquela esperança de poder produzir resultado. Não houve resultado imediato, mas pode ser que haja no futuro. Outro dia alguém falou, mas eu não sei se ele será salvo. Eu falei, também não sabe se não será? Por que você quer só pegar a possibilidade de que não seja? Nós precisamos ter essa capacidade de olhar para os familiares e dizer, nós vamos lutar por eles. Irmão, você acha que quando Saulo estava no auge da perseguição à igreja, alguém olhava para ele como um candidato potencial a ser o grande apóstolo dos gentios? Ninguém enxergava isso nele. Mas porque Jesus mandou orar pelos que perseguem, talvez ele foi uma das pessoas que mais recebeu oração no início da história da igreja. Mas ninguém necessariamente tinha aquela expectativa. Deus pode mudar a história das pessoas de uma forma impressionante. Gente que está dura hoje pode amolecer ao Evangelho amanhã. Como infelizmente a gente está aberta hoje, pode endurecer amanhã. Então nós precisamos ter esse posicionamento de esperança, ter o bom testemunho, usar de sabedoria e não desistir. Não converteu ainda, mas pode converter. E se não converter ano que vem pode ser o outro. Se não converter o outro, pode ser o outro. Um dia uma pessoa desabafou e falou para mim e para minha esposa, pastor, eu acho que Deus não quer salvar meu marido. Eu falei, por que não? Ela falou, já faz mais de 3 anos que eu estou orando. Ela falou, vai conversar com Dona Lúcia. Dona Lúcia e o Álvaro hoje são diáconos da igreja. Hoje perguntei para ela no primeiro culto aqui, quanto tempo mesmo a senhora orou pela conversão do seu Álvaro? Ela disse, 32 anos. Então depois quando você estiver com 33, me procura para ver se vale a pena desanimar. Por enquanto, há esperança. Quem está entendendo, diga amém. Então não vim aqui minar a sua fé quando eu falo que não há promessa. Independente de você ter uma promessa especificamente para a sua casa, Deus deseja que todos se salvem, inclusive a sua casa. Isso basta para que a gente coopere com eles. E nesse processo, além de dar o bom testemunho, além de usar de sabedoria, além de não desistir deles, em quarto lugar, eu quero destacar a importância de oração por salvação. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao 6, nós lemos assim, antes de tudo. Você sabe o que significa essa expressão no grego, antes de tudo? Significa antes de tudo. Prioridade zero. Às vezes a gente fica esperando uma coisa diferente, em vez de ser só o que está lá, né? Prioridade zero, antes de qualquer outra coisa. Façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, o que inclui seus familiares não convertidos. Orem a favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então agora eu falo de orar por todos e também especificamente por autoridade. Por que eu oro por todos e também pelas autoridades? Ele diz, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em todos os tempos.
Eu não acredito no que alguns pregam sobre uma expiação limitada, que Deus predestinou alguns para a salvação, outros para a perdição. Isso é absurdamente contraditório a todas as declarações explícitas de que Deus quer salvar a todos. O desejo de Deus é que a salvação se estenda a todos, mas a Bíblia está dizendo que nós devemos orar para cooperar com a vontade de Deus, com o plano de Deus. Nós não conseguimos esgotar o mistério por trás de por que a oração está conectada ao cumprimento da vontade de Deus. A gente pode dar diversas explicações, mas é um mistério tão profundo e rico que eu não ousaria dizer que a gente tem a capacidade de desvendar. Mas Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, o Deus que quer estabelecer o seu reino também quer que a gente clame pelo estabelecimento do reino. O Deus tem uma vontade a ser executada, espera que nós oremos para que essa vontade seja cumprida. A verdade é que o homem coopera com Deus e o avanço do reino de Deus na terra por meio da oração. E nós devemos orar por todos, incluindo os nossos familiares, porque Deus deseja que eles sejam salvos. Se não existe cooperação nenhuma entre a oração e a chegada à salvação, por que teríamos uma instrução como essa? Agora, o que a gente precisa entender, e aqui eu vou apresentar isso de forma muito resumida, se você tem familiares não crentes e quer orar por eles, eu te aconselho, em algum momento, se você não ouviu falar sobre isso ainda, achar lá na internet uma mensagem minha chamada Intercessão para a Salvação. A gente só faz a conexão entre o que é a oração para a salvação e como especificamente devemos orar. Mas o que eu quero apresentar aqui é que esse tipo de oração não é só chegar diante de Deus e dizer: Deus, salva fulano. Eu lembro de uma reunião de oração que eu estava e vi alguém que tinha aquele peso pela salvação da sua família. Mas ele ficava diante de Deus dizendo assim: meu Deus, salva fulano, salva Beltrano, salva meu tio, né? Salva minha tia. Não é pedir para Deus salvar, Deus já quer salvar, não só quer, Ele já fez tudo para a salvação deles. Então, não se trata de pedir que Deus faça como se Ele precisasse ser convencido que essas pessoas têm que ser salvas. Nem que elas precisem de salvação ou que Ele precise ser convencido a querer salvá-los. Aonde a oração entra? Ela entra interferindo numa dinâmica específica do processo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, se há uma cegueira espiritual, normalmente nós nos levantamos, começamos a interceder: Senhor, remove essa cegueira espiritual dos olhos desse familiar. Abre os olhos dele, traz entendimento espiritual. Nós oramos por arrependimento, porque arrependimento, se por um lado tem uma parcela da responsabilidade humana, quando a Bíblia diz arrependei-vos, o imperativo, por outro lado, tem parte do processo como sendo de Deus. Romanos 2 diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento, que é o Espírito Santo que convence do pecado. Não é nem só um, nem só outro, mas nós oramos: Espírito Santo, encontra lugar no coração desse homem, que em vez de resistência, haja abertura. Muitas vezes nós vamos orar e clamar a Deus que use circunstâncias para trabalhar na vida de alguém. A Bíblia fala que o filho pródigo, quando chega no fim do poço, a Bíblia diz caindo em si. Estava fora de si, em tudo que fez, mas só caiu em si quando o negócio ficou ruim. Outro dia alguém falou: pastor, quanto mais eu oro por um familiar meu, pior fica a vida dele. Eu falei: isso é um bom sinal? Falou: não, mas eu estou orando para melhorar. Eu falei: talvez não melhore nunca enquanto ele não reconhecer sua miséria, sua insuficiência, né? Muitas vezes Deus pode trabalhar de formas diferentes. Agora, como nós não sabemos qual é, normalmente eu intercedo: Senhor, trabalhe nas circunstâncias à volta, da forma como o Senhor bem entender, mas que essas coisas cooperem para que ele entenda a sua condição de pecador, para que ele reconheça o Senhor como Salvador. Enfim, eu disse que não ia detalhar e não vou tentar fazer isso, mas nós precisamos aprender a orar por salvação. Então, em primeiro lugar, falamos do bom testemunho, a pregação silenciosa, que não substitui aquela que já tratamos no tópico 2, mas complementa. Falamos de usar de sabedoria, não desistir dos seus. Agora, oração por salvação. Em terceiro e último lugar, uma palavra aos pais ou futuros pais. Conduzir seus filhos a Cristo é a maior missão que um pai tem. Não tem nada mais importante que isso. Nem amamentar e trocar fralda é mais importante que conduzir nossos filhos a Cristo. Efésios capítulo 6, verso 4 diz: e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, diz o Salmo 127. A palavra herança significa propriedade. Os filhos não são nossos.
Deus nos confiou e um dia nós vamos prestar contas a Ele e nós temos a responsabilidade de levá-los a Cristo. Eu lembro quando o Israel nasceu, a gente estava ali naquela novidade da experiência de paternidade, e um dia a Kelly, olhando boba para ele, falou, que anjinho. Eu falei, meu amor, é só a cara, aí dentro tem uma natureza caída. A natureza adâmica está aí dentro. Daqui a pouco ela vai mostrar as suas garras e nós temos que conduzir esse pecador, né, a Cristo. Nós não podemos olhar de outra forma. Falei, o efeito da árvore do conhecimento do bem e do mal ainda não fez efeito aqui, né, no sentido de ser externalizado, mas está agindo aí dentro e nós precisamos levá-los a Cristo. É assim que nós temos que olhar para os nossos filhos. Tem muito pai terceirizando a educação cristã. Não, já trago ele no culto e levo no ministério infantil. Meu irmão, o mundo bombardeia os seus filhos todo dia, o tempo todo. Você acha que trouxe uma vez na igreja e não conversa, não ministra a vida dele, que as coisas vão se encaminhar sozinho. Muita ingenuidade da sua parte. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, às vezes as pessoas falavam, que isso, pastor, vocês estão fazendo uma lavagem na cabeça das crianças. Eu falei, e você quer que eu deixe o mundo fazer a lavagem primeiro? Você está louco? Era Jesus neles o tempo todo. Eles ainda nem entendiam as coisas, a gente ministrava. Minha esposa, como pedagoga, ela ama essa área de educação. Eu lembro que assim, tanto Israel como a Alice, eles eram bebezinhos. Ela ficava apresentando as cores, verde, azul, amarelo. Eu dizia, meu amor, essa criança acho que não deve estar nem enxergando direito ainda. Você acha que ela vai assimilar a cor? E aquela dizia assim, em algum momento, quando começar, nós já temos a rotina de ensino. Eu, para tirar onda com ela, meu lado gaiato, eu muitas vezes quando estava, eu lembro principalmente isso aconteceu com Israel primeiro pobrezinho, sempre a cobaia. Eu estava com ele no colo, ele tinha mais ou menos uns 6 meses. As pessoas quando vinham assim, brincar, fazer uma gracinha, pedir pegar no colo. E eu dizia, filho, fala paralelepípedo. As pessoas olhavam assustadas, tipo assim, o menino já fala? Nem papai e mamãe falavam. Aí eu falava aquilo só para ver a reação e caía na risada. Aí a Kelly me olhava e dizia, não, é para que a hora que conseguir falar já está aprendendo. Aí eu estava tirando com ela. Mas para minha surpresa, só de ter feito essas brincadeiras, que não foi por tanto tempo. Eu lembro quando Israel estava em torno de uns 2 anos de idade. Um dia ele estava na sala, eu lembro até hoje a cena, ele brincando com um carrinho. Ele, pai, eu amo, ele, pai, aquele segundo pai me olha. Eu parei o que estava fazendo, olhei, ele olhou para mim e fez assim, paralelepípedo. Eu acho que foi a vingança da alma dele, tipo, agora eu consigo, sai de dentro de mim. Eu fiquei assustadíssimo com aquilo. Eu falei, de onde é que saiu isso? Irmão, depois daquele dia, nós tocamos Jesus nessas crianças, Espírito Santo, Bíblia, Palavra de Deus, Reino de Deus, e a gente dizia, a hora que começar a entender, está tudo aí dentro. Quem está entendendo? E eu estou feliz de ver meu filho tocando terror na minha neta. Ele fica o tempo todo perguntando, onde Jesus mora? Ela põe o dedinho no coração, ela não sabe o que é coração, não sabe o que é Jesus, mas vá se empolgando com isso, porque ela nasceu para ser habitação de Deus e não outra coisa. Nós temos a responsabilidade de viver e respirar isso. Mas é todo dia, pais, seus filhos precisam ser instruídos de forma prática. Como que eles vão lidar com as pessoas que creem de forma diferente, que zombam da fé deles na escola. Não espere que outro faça isso. Eles precisam encontrar em vocês, os pais, os mais apaixonados por Jesus. Porque tem pai que não vive uma vida séria com Deus, mas quer que os filhos sejam muito crentes. Como é que você vai inspirá-los? Nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos orar com eles, ministrar a palavra, conversar com eles, ajudá-los nos dilemas. E se nós tivermos esse olho, porque os filhos, falando de familiares que precisam ser salvos, principalmente esses, alguns de vocês se converteram, os filhos já eram criados. Aí nós estamos falando de outros, crescidos. Estamos falando de outra história. Mas principalmente nós temos o privilégio de colocar todas as marcas. Nós não podemos desperdiçar isso. Não adianta formar bons cidadãos para a sociedade, que no final das contas não sejam cidadãos do céu. É nossa responsabilidade conduzi-los a Cristo. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé. Gostaria que nós terminássemos orando pelas nossas casas. Precisamos manter essa visão de que é um projeto de Deus para toda a família, embora a apropriação da salvação seja individual. Há um plano e um projeto de Deus de salvação para todas as pessoas. Isso inclui e não exclui a nossa família. No entanto, não se trata de uma promessa de cumprimento automático, e sim de uma sinalização de um propósito no qual eu e você temos que interagir com Deus. Em essência,
O Evangelho tem que alcançá-los. Mas nesse processo, nós podemos cooperar e não atrapalhar. E quando vivemos o bom testemunho, estamos cooperando e não atrapalhando. Quando usamos de sabedoria, estamos cooperando e não atrapalhando. Quando não desistimos deles, ainda que não haja resultados imediatos, estamos cooperando em vez de atrapalhar. Quando oramos por eles, estamos cooperando. E principalmente, quando temos esse olhar e dedicação aos filhos, né? Isso também é cooperar com Deus, porque a negligência seria o contrário, atrapalhar. Uma palavra específica agora aos homens, aos líderes de casa. Deus seja louvado pelo coração bom, pela inclinação à espiritualidade que nossas esposas têm, pela forma como elas ajudam a ministrar o coração dos filhos, mas não seja negligente com o seu papel de governo espiritual do lar. Josué se levanta diante de uma geração inteira e diz: decidam hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos vossos antepassados, está falando do pai de Abraão, que era idólatra. E diz: se aos deuses dos egípcios, e diz: eu e a minha casa já fizemos nossa escolha, nós serviremos ao Senhor. José está dizendo: não vou servir a Deus sozinho, eu tomei a decisão por mim e pela minha casa, vai todo mundo servir a Deus. Algumas estatísticas mostram que quando crianças se convertem, há uma probabilidade que de mais ou menos ali em torno de 10%, isso varia até perto de 17%, do restante da família se convertam depois dos filhos. Quando a mulher se converte, esse percentual sobe para mais de 30%. Mas quando os chefes de família se convertem, mais de 90% dos seus familiares os acompanham. Existe algo a respeito do governo que nós, os homens, o governo espiritual, precisamos entender. Enquanto alguns estão arrotando de forma arrogante, ditadora, quem manda aqui sou eu, deveria assumir o seu papel como cabeça espiritual do lar. Nós precisamos entender que a maior responsabilidade de buscar Deus e trazer Deus para dentro da nossa casa é de nós, os cabeças do lar. E nós precisamos abraçar isso. Vamos orar com toda a família, protegendo o coração deles, mas orando também pela conversão dos demais. Vamos gerar nos nossos filhos o zelo, né? Não apenas pela salvação que eles receberam, mas por aqueles que precisam ser alcançados. Eu quero desafiar a tomar decisões. Eu quero que a gente termine orando pelos nossos familiares. Talvez o seu núcleo familiar, pai, mãe, filho, já esteja ali todo mundo convertido. Glória a Deus por isso. Mas talvez hajam outros familiares, pais, tios, sobrinhos, que precisem do Evangelho. E eu gostaria que você orasse por eles. São raras as exceções que a gente tem quase todo mundo, em todos os níveis, servindo a Deus de forma firme, compromissada. Embora de vez em quando a gente encontra famílias inteiras assim que você diz, parece que todo mundo foi alcançado. Ou gente que diz não tem mais ninguém. Ouvi esses dias de alguém que diz não tem pai, não tem mãe, não tem mais irmão, né? Já faleceu todo mundo, não tem mais ninguém de consanguinidade para ser ganho. Então preserve a sua salvação e a da sua casa e foque naquelas pessoas com as quais você se importa e precisa ser alcançadas. Mas eu gostaria que nós levantássemos um clamor a Deus. Talvez hajam filhos ou pais ou outros familiares que já se decidiram e hoje estão afastados e desviados e precisam de oração e intercessão da mesma forma e da pregação do Evangelho para eles. Talvez não se desviaram, mas talvez estejam frios e nós não podemos assistir isso com indiferença. Precisamos lutar por eles. Apresente diante de Deus a vida dos seus familiares nesse momento. Tanto você que está aqui conosco na reunião presencial, você que nos acompanha pela internet, ao vivo ou posteriormente assistindo a gravação, ore pelos seus. Eu vou fazer uma oração, mas você não precisa ficar ouvindo a minha, você pode fazer a sua, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, mas clame a intervenção de Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, nós oramos que a palavra comunicada produza efeito, que ela desperte o zelo, que ela desperte a paixão evangelística, que ela desperte a responsabilidade, a consciência de responsabilidade que devemos carregar, de sendo parte dos primeiros que se converteram, temos a responsabilidade de levar o Evangelho aos demais.
Pai, nós oramos que a mão do Senhor toque os nossos familiares. Sabemos que o Senhor deseja que todos se salvem. E nós oramos que à medida que nossos familiares ouçam a sua voz, não endureçam o coração. Nós oramos pela ação sobrenatural do Espírito Santo na vida deles, trazendo arrependimento, convicção de pecados, iluminando os olhos do entendimento. Nós oramos que toda cegueira maligna caia por terra, que toda dominação das trevas seja quebrada em nome de Jesus. Pai, nós oramos que a mensagem do Evangelho os alcance, que o chamado de Deus os alcance. Nós oramos por intervenção de Deus nas circunstâncias que muitas vezes acabam afetando sua visão, perspectiva, escolhas e vontades. Nós oramos que o Senhor de fato se mova de uma forma sobrenatural. Talvez alguns estão naquela condição de o profeta na sua casa já não tem honra. Pai, o Senhor também pode colocar outras pessoas no caminho deles. O que nós queremos é que sejam ganhos, é que sejam salvos, é que venham obedecer a Tua palavra. E nesse momento nós oramos não apenas por esses familiares, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Não permita que nenhum de nós estacione, pare, esteja preso à inércia ou à indiferença, que em nós haja o incômodo de lutar por eles, de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Como Paulo que dizia, eu faço de tudo para ver se por todos os modos consigo salvar alguns. Queremos ver a ação do Senhor em níveis mais profundos nas nossas casas, mas muito mais do que relacionamentos curados, muito mais do que uma dinâmica familiar ajustada, nós queremos ver salvação, queremos ver a mão do Senhor tocando-os e fazendo com que eles sejam não só nossos familiares, mas parte da tua família. Gere e desperta o zelo e o temor nos nossos corações, para que possamos ser porta-vozes da verdade, embaixadores, comunicadores do Teu Evangelho nas nossas casas, instrumentos de Deus. Nós oramos por sabedoria, sabedoria do alto. O Senhor diz em Tiago, no capítulo 1, que se algum de nós tem falta de sabedoria, deveríamos pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Nós oramos, traz a liderança do Espírito Santo, traz o entendimento do alto. Ajuda-nos, Senhor, a nos conduzir debaixo do amor de Cristo, para que possamos tocar de forma eficaz e efetiva os nossos familiares. Nós clamamos por salvação para a nossa família, por salvação para os nossos familiares, em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Se você quiser, faça uma declaração de fé comigo, diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Você pode dar ao Senhor um forte aplauso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós suplicamos a orientação, a direção do Teu Espírito Santo. Reconhecemos nossa limitação, tanto em comunicar como em receber a Tua palavra, e te pedimos que o Senhor nos leve além dessa esfera meramente humana e natural de entendimento.
Nós oramos que os olhos do entendimento de cada um sejam iluminados pela ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza, ó Deus, a mais do que um mero material de reflexão momentânea que cesse depois. Nós oramos que a Tua palavra seja recebida, nós oramos que haja correspondência, nós oramos que a Tua palavra produza os devidos frutos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Bom, o livro do Apocalipse tem esse nome porque a palavra Apocalipse, no original grego, ela significa revelação. Aliás, na língua portuguesa, nós utilizamos o nome grego da palavra revelação, que é Apocalipse. Mas, por exemplo, na língua inglesa, o título do livro é Revelação. E quando você olha o verso 1 do capítulo 1, a Bíblia chama de revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. O verso 2 diz que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então a revelação que o próprio Deus comunica, né, a Jesus, que por meio de um anjo notifica João, que por sua vez comunica isso à igreja. O verso 3 começa dizendo: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Estou dizendo isso porque para muito crente o Apocalipse é um livro assustador, né? Sem contar que para muitos há um grande desafio em relação à questão de interpretação. Mas antes de falar a respeito de juízo, quando João está identificando, né, a mensagem que ele recebe da parte do Senhor e que ele tem para comunicar, ele fala no verso 11 que ele ouviu uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas 7 igrejas eram igrejas da Ásia. Particularmente aqui, o texto que nós lemos do capítulo 3 é a mensagem dirigida à igreja de Sardes. Toda a mensagem do livro do Apocalipse é dirigida aos crentes de toda a época e de todos os lugares, quando falamos do livro como um todo. Mas nos capítulos 2 e 3 nós temos essas 7 cartas específicas dirigidas a igrejas locais. Só para contextualizar, né? Imagine hoje o Senhor falando com 7 igrejas diferentes, cada uma vivendo uma história e um comportamento, e o Senhor de forma personalizada estava tratando com cada um deles. Mas obviamente tudo isso foi registrado porque o Senhor queria que nos alcançasse, e a Bíblia nos mostra que há bem-aventurança em tudo aquilo que nós podemos receber. No verso 19, Jesus diz para João: escreve as coisas que você viu, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O Apocalipse pode ser dividido basicamente nesses 3 aspectos: as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. As coisas que viste, no capítulo 1, ele descreve a visão que ele teve e como ele recebe a mensagem do resto do livro. As coisas que são, ele se dirige a essas igrejas falando do que estava acontecendo naquele tempo, naquele momento. Mas o Senhor diz: e as coisas que hão de acontecer. A partir do capítulo 4, todo o tom do livro sinaliza os eventos finais e que hão de acontecer. Então, para contextualizar, quando estamos lendo o capítulo 3, do verso 1 a 6, como lemos, isso era a realidade da igreja de Sardes naqueles dias. No entanto, Deus queria que eu e você soubéssemos como Ele tratou com a igreja daqueles dias, daquela época. Por quê? Porque essas verdades, de alguma forma, também nos atingem. Basicamente, nós precisamos reconhecer que ao dirigir-se a um grupo que ele intitula como igreja, ele está falando de uma comunidade dos santos, dos salvos, daqueles que experimentaram a salvação em Jesus. Mas a advertência trazida a esse grupo me traz temor, porque ainda no verso 1 ele diz: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo. Outra tradução diz: tem nome de que vives, mas está morto. Então o Senhor diz: vigie, né? Ou fique vigiando, fortaleça o restante que está para morrer. Ou seja, a morte está se instalando, mas ainda não necrosou tudo. As coisas ainda podem piorar
como também podem melhorar, podem ser revertidas. Então ele está dizendo claramente, fortaleça o restante que estava para morrer. E diz, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. A partir dessa advertência, vem a mensagem de conserto. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Volte à essência do Evangelho, aquilo que te foi anunciado desde a origem. E ele então declara o seguinte, não apenas guarde aquilo, mas arrependa-se por conta de tudo aquilo que você ouviu e não está guardando. Junto com o chamado ao arrependimento, ele reforça a advertência. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Me assusta a declaração do verso 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Deus está dizendo, não é todo mundo que está avacalhando a vida cristã. Ainda existe um remanescente. Ainda existe gente me levando a sério. Depois de falar que apenas a menor parte o estava levando a sério, o Senhor ao mesmo tempo promete, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Então, vem uma mensagem que é dirigida a todas as 7 igrejas. O vencedor. Em outras traduções, ao que vencer. Eu e você precisamos entender e presumir a partir dessa declaração que não são todos os que se converteram que automaticamente terminarão bem. Mas o Senhor está dizendo, ao que vencer, o vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, Deus está dizendo, presta atenção, porque o assunto é sério, é delicado e não pode ser ignorado. Bom, uma vez que ele está se dirigindo à comunidade dos santos, dos salvos, do que já passaram por conversão, o que eu digo que me enche de temor é a declaração, se você me levar a sério, não contaminando as suas vestes, andando comigo vestido de branco, de forma alguma, eu vou apagar o seu nome do livro da vida. Porque ele faria uma promessa de não apagar o nome, se o nome não pudesse ser apagado. Sabe, eu desde criança fui exposto a um ambiente de ensino bíblico, que tinha uma mensagem mais ou menos assim, uma vez salvo, sempre salvo. E até hoje eu vejo pessoas sinceras e não necessariamente mal intencionadas que têm apresentado o Evangelho que, em outras palavras, se resume, não importa a forma como você vive. Se você garantiu a conversão, está tudo certo até o final. E essa não é a mensagem bíblica. O Senhor está dizendo, o que vencer, seu nome não será apagado. Então, o que não vencer, vai acontecer o que com ele? Normalmente a gente usa Mateus 10:32, se você me confessar diante dos homens, eu vou te confessar diante do Pai. Como se fosse só a confissão da conversão. O Senhor está dizendo, me confessar é mesmo depois de convertido, preservar tudo aquilo que você ouviu desde o início. E se você não sustentar isso, eu não sustento minha confissão sobre você diante do Pai. Então nós temos uma mensagem clara de advertência que precisa dar o tom de seriedade, que é aquele que eu espero que seja com o qual você receba a palavra de hoje. O Senhor fala, você tem nome de que vive, tem fama de estar vivo, mas está morto. Vamos fazer uma breve recapitulação doutrinária do que é que aconteceu conosco quando nós nos convertemos. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que acontece na conversão? A gente sai de um estado de morte espiritual e a gente é vivificado. Nos versos 4 a 6 de Efésios 2, a Escritura continua e pontua, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, porque a nossa condição antes da conversão era de morte espiritual. O que Ele proporcionou? Vida. A partir do momento que eu e você saímos da morte do pecado e entramos na vida em Cristo, nós não podemos presumir que esse estado de vida seja inalterável. Ele está dizendo para a gente que saiu daquela morte espiritual, você tem nome de que vive, tem fama de estar vivo, mas está morto. Ele diz, o processo de necrosação já começou, dá para interromper, dá para reverter, mas a morte pode voltar a se instalar. Mas que houve essa regeneração, indiscutível.
Lucas 15, 24, quando Jesus se refere ao filho pródigo, a frase usada naquela parábola é: ele estava morto e reviveu. Essa foi a condição do que eu e você passamos espiritualmente. Agora, há um paradoxo na vida cristã. Ele nos tira da morte e do pecado para um lugar de vida espiritual. Mas agora que ele nos vivificou, ele nos chama para morrer. A mensagem que poderia ser apresentada como cerne da obra de santificação do Evangelho diz respeito à mortificação. Em Romanos 12, 1, Paulo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, que é oferecer o corpo como sacrifício vivo. Eu tenho repetido isso aqui: sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? Paulo mata ou não mata? Paulo está dizendo mata, mas não é literal o seu corpo. O que é que eu mato? Em Colossenses 3,5, a Escritura diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele está dizendo: mata o que está dentro do corpo, sua carnalidade, não o corpo. Mas se você me acompanhar em Colossenses 3, depois dele declarar no verso 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, vem a descrição do que é isso: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Na mensagem bíblica, seja aqui em Colossenses, em Efésios 4, 22 a 24, despisse do velho homem, revestisse do novo homem, ou despisse da velha natureza, revestisse da nova. É mudança de comportamento. E nós precisamos entender que isso é apresentado numa perspectiva de que abandonar o velho comportamento é fazer morrer a velha natureza. Então ele nos tira de um lugar da morte espiritual do pecado, nos vivifica, mas ele está dizendo: para você permanecer aqui, você tem que fazer morrer o que te manteve no estado de morte. Porque ou você mata a morte, aquilo que te fará morrer, ou ela vai se manifestar em você mesmo depois de uma experiência de conversão. Quando eu olho para o ensino do Novo Testamento, fica claro para mim que mesmo tendo recebido uma nova vida, é nossa responsabilidade decidir se nós vamos permanecer na nova realidade, na nova natureza, na nova criação ou na velha. Em Romanos 8,13 a Bíblia diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, o paradoxo da vida cristã é: Deus nos tira de um estado de morte, manifesta em nós vida, e diz: mas para que a vida funcione, você tem que continuar morrendo porque te matava, senão a vida deixa de operar em você. Quando nós olhamos para a essência da obra da santificação, que é o desenvolvimento da salvação, nós precisamos reconhecer que a mortificação, da carne, o domínio próprio, a subjugação da velha natureza é a essência da continuidade do processo que iniciou-se na conversão. E quando a gente olha por essa perspectiva, algo que nós precisamos entender, e eu quero usar aqui a declaração de um camarada chamado Richard Sibes, e diz: o cristão é uma pessoa estranha, ele está tanto morto como vivo. E a partir disso, eu e você precisamos entender o seguinte: quando falamos do cristão, ele saiu da morte espiritual, foi regenerado, mas ele é chamado para morrer para aquilo que antes o matava. Agora, a Bíblia mostra que essa pessoa que foi vivificada, ela pode permitir que a morte se instale novamente. Dito isso, o tema da minha mensagem é uma pergunta: morto-vivo ou vivo-morto? O que é que você quer ser? Há um cristão que morre para si mesmo, mas ele experimenta a vida de Deus. Eu vou chamá-lo de morto-vivo. Mas a Bíblia fala de pessoas que vivem, ou têm nome de que vivem, mas estão mortas. Esse eu vou chamar de vivo-morto. Eu quero não só falar um pouquinho do que a Bíblia diz sobre cada um, mas depois nós vamos tentar concluir isso de forma prática. Então, em primeiro lugar, eu quero que você se pergunte: o que é que nós temos que pregar? Qual a essência da nossa mensagem? Outro dia vi alguém falando: minha mensagem é de vida, não é de morte. Eu digo: impossível você pregar vida sem pregar morte.
primeiro lugar, você tem que levar a pessoa a reconhecer o estado de morte porque ela precisa da vida de Deus. Segundo, para que ela permaneça na vida de Deus, ela tem que viver morrendo para si. Porque se ela decidir viver para si, ela vai morrer para Deus novamente. Então não é um ou outro, são os dois. Agora, a questão é entender o processo. O que se busca primeiro e o que é que isso desata. Então eu gosto de dizer que eu prego morte para levar a vida. Enquanto eu vejo, infelizmente, alguns por aí pregando um tipo de vida que está levando muitos à morte. Vamos pontuar as coisas com clareza. Quando falamos do morto-vivo, aquele que escolhe morrer para viver, algumas verdades não podem ser ignoradas, dizem respeito à essência do evangelho apresentado por Jesus. No evangelho de Marcos, no capítulo 8, o Senhor Jesus, no verso 34, diz: então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, negar-se a si mesmo não é uma frase difícil de entender. Mas o que significa tome a sua cruz e siga-me? Ao longo de toda a minha caminhada cristã, eu tenho visto os cristãos a todo tipo de interpretação para tomar a cruz. Para alguns, tomar a cruz é ter que lidar com algum problema. E já vi gente, ainda num tom de humor, me apresentando a sogra, dizendo: pastor, eis aqui minha cruz. Né? Como se de alguma forma a gente pudesse falar que a cruz é algo circunstancial. Para que você entenda o que Jesus falou, você precisa da lente cultural daqueles dias. Jesus morreu numa cruz, porque a crucificação era uma das formas mais comuns de execução praticadas pelo Império Romano. Agora, antes de ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz. Por conta de todo o sofrimento e tortura que lhe foi infligido, ele não conseguiu levar a cruz o caminho todo. E a Bíblia diz que obrigaram um certo Simão Cirineu a carregá-lo. Mas por que é que os romanos impunham essa rota da vergonha, do camarada carregar a cruz antes da crucificação? Era uma maneira de admitir publicamente: minha vida está sentenciada, né? Ela terminou, eu estou sendo condenado à morte. Normalmente eram os criminosos que faziam isso. Então carregar a cruz significava admitir publicamente a sentença de morte. Talvez essa mensagem, tome a sua cruz e siga-me, poderia ser entendida em alguns estados dos Estados Unidos, na América do Norte, como: tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Tome a sua injeção letal e siga-me. No entanto, não era apenas carregar o meio através do qual se morreria, mas era admitir publicamente que se estava sentenciado à morte. Ou seja, eu e você saímos no estado de morte espiritual do pecado, vivificados por Cristo, com um chamado claro: morrer para nós mesmos. Não existe um evangelho que exclua a cruz de Cristo, que deve ser aplicado em nossas vidas. Eu tenho visto gente dizer: não, Jesus já morreu para que nós não morramos. Eu digo: não é bem desse jeito. Ele sofreu uma condenação que você não precisa sofrer. Mas segundo os Coríntios 5,14, fala com clareza: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: se um morreu, logo todos morreram. E os que agora vivem, por causa da morte dele, não devem mais viver para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus está dizendo: você tem que negar-se a si mesmo. Ou seja, não existe um evangelho onde você simplesmente vive para você da forma como você quer. Se não há autonegação, se não há cruz, não é o evangelho. Mas olha o que Jesus diz na sequência, é isso que me deixa um pouquinho mais preocupado quando nós não entendemos isso e queremos viver de forma contrária. E diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Honestamente, eu levei tempo para entender esse versículo. Ele me parecia uma contradição, porque a gente pensa em perder e salvar a vida sempre no sentido espiritual. Aí eu imaginava Jesus dizendo: peraí, quem quer salvar a sua vida, vai buscar salvação, perde. E que quem quer perder, está esculhambando, esse salva. Eu dizia: tem alguma coisa errada. Mas Jesus não está falando de perder ou salvar no sentido espiritual. Ele acabou de falar sobre você negar-se a si mesmo, tomar a cruz, admitir morte. Aí ele está dizendo: quem quer salvar a sua vida, quem quer escapar da cruz, quem quer fugir de um evangelho que significa autonegação, morte para si mesmo, vai dar ruim. Ele no final é que vai acabar perdendo. Mas aquele que se dispõe a perder e aceita a cruz, esse vai salvar. Porque é aqui que a vida de Deus se manifesta. Quem está entendendo? Jesus fala a mesma coisa usando uma outra ilustração em João no capítulo 12, verso 24. É o princípio de que a vida brota da morte. Em João 12, 24, Jesus diz: em verdade eu lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só.
Mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está falando aqui, Paulo explica em 1 Coríntios 15:36, ele diz: o que você semeia não nasce primeiro, não morrer, é vida que nasce da morte. Mas depois de Jesus falar que se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer é que vem a manifestação da vida, ele diz no verso 25 de João 12, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia ou aborrece sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Aqui Jesus está falando a mesma coisa do Evangelho de Marcos, mas ele fala, a disposição de perder aqui, garante ganhar por toda a eternidade. Ou seja, ele está falando sobre a vida que nasce da morte, de se tentar salvar e não quiser morrer, vai perder. Mas se dispuser a morrer, vai salvar, vai ganhar com isso. E esse foi o Evangelho apresentado e proposto por Nosso Senhor. Essa foi a mensagem que os apóstolos nos pregaram. Em Gálatas, no capítulo 2, nos versos 19 e 20, nós vemos Paulo dizendo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. E diz aquilo que Cristo falou sobre tomar a cruz. E diz, eu admiti isso, eu decidi viver isso. Ele não está falando apenas da identificação na obra realizada, mas ele fala sobre um estilo de vida. A forma como agora vamos viver o Evangelho significa que eu e você precisamos não só nos apropriar de uma morte substitutiva que nos poupa de morrer, mas que nos permite morrer com Ele. Não no sentido da morte espiritual que nós merecíamos, mas justamente morrer para aquilo que nos matava, para preservar a vida que Ele tem nos oferecido. Quem está entendendo? Quando olhamos para a Escritura, o princípio de morrer para viver é muito claro. Quando eu considero esse paradoxo, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, de 10 a 11, que é o paradoxo do morrer e o viver. Ele diz assim, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Ele não está falando de uma morte literal, mas ele está dizendo, nós precisamos trazer o morrer de Jesus para a vida dele se manifestar em nós. Aí ele continua, ele diz assim, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sempre entregue à morte, ele não está falando da morte física, porque essa não dá para ser entregue a ela sempre. Agora, se existe um morrer diário para a nossa carne, para nós mesmos, ele diz, nós estamos sempre entregues a isso. Com qual propósito? Para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Não existe como eu e você possamos de fato viver a plenitude do que Deus tem para nós, com o pacote completo de vida, sem uma decisão de morrer para nós mesmos. E nós precisamos escolher ser o morto-vivo, aquele que morre para viver. Porque tem muita gente decidindo viver para si mesmo, sem perceber que dessa forma ele está escolhendo morrer, voltar para o lugar de onde saiu. Há uma figura que me chama muita atenção no Velho Testamento, é quando Gideão lidera aquela tropa dos 300 homens escolhidos com os quais Deus o direciona. Ele tem uma estratégia interessante. Todos eles iriam carregar uma espada e um vaso. Dentro do vaso havia uma lâmpada, havia uma tocha. É evidente que ela estava dentro do vaso e ela ficava escondida, e que na hora certa, quando os vasos fossem quebrados, elas iam aparecer de repente na escuridão. Muitos ficam discutindo a razão disso, né? Dizem que na verdade Gideão deu um blefe, porque normalmente eram líderes de tropas que tinham as suas tochas, e que ele vendeu a imagem que eram 300 tropas e não 300 pessoas. Mas a Bíblia fala de uma intervenção espiritual, não fala de algo que era mero golpe natural. Mas independente dessa visão a ser discutido, eu gosto de pensar nessa figura à lente do que Paulo nos ensina em 2 Coríntios. No mesmo capítulo 4, agora há pouco eu li os versos 10 e 11 para falar do morrer de Jesus no nosso corpo, se manifestando para que a vida dele apareça. No verso 7 de 2 Coríntios 4, um pouquinho antes, Paulo diz assim, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A Bíblia fala de nós como um vaso de barro. A excelência é o que está dentro, é a vida de Deus. E a única forma dessa vida se manifestar é quando nós
quebramos o vaso. Há uma vida de quebrantamento, há uma vida de autonegação, há uma vida de morte para si mesmo, que ela não pode ser ignorada. O Evangelho nos proporciona bênçãos? Sim. Deus tem um pacote desde a criação que apresenta para o homem deleites que Ele quer que a gente usufrua? Sim, eu não estou tentando negar isso. Mas de alguma forma o Evangelho moderno tem se tornado cada vez mais antropocêntrico, colocando o homem no centro de tudo. Ele tem vivido para proclamar uma mensagem de deleite. É quase como se a essência de viver aqui com Cristo é que a gente seja abençoado e tenha tudo para se divertir, menos o próprio Deus. Então eu não quero ir de forma alguma a extremos e dizer que Deus não quer te abençoar em questões naturais. Mas eu gostaria de dar um tom nesse início de ano, de que há algo muito mais sublime, de que há algo muito mais elevado para que se busque, do que só as bênçãos naturais e terrenas. Paulo disse, é só para essa vida que nós esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Há algo maior e mais sublime do que tudo aquilo que Ele pode fazer numa esfera natural. Então não estou negando que Ele pode te fazer prosperar financeiramente, que Ele pode interferir na sua casa, que Ele pode te dar saúde, nada disso. Mas gente, nós precisamos pensar no Evangelho que proporciona mais do que isso. Quando Deus cria o homem lá no início, no Éden, o homem ainda não pecou, pressupõe-se, portanto, que ele está experimentando Deus na sua plenitude. E ainda que ele tenha livre acesso à presença de Deus, de alguma forma Deus disse, eu quero que você tenha outros tipos de alegrias e deleites. Então a Bíblia diz que Deus fez todo tipo de árvore frutífera, dizendo, pô, você pode comer de tudo, menos dessa. Havia restrição para uma única, porque aquela única tinha restrição, porque Deus disse, se você tentar avançar esse limite proibido, você vai tentar entrar num nível de prazer que vai comprometer o que você tem comigo. Então, eu permito que você tenha outros prazeres desde que eles não concorram comigo. Deus não se limitou apenas à comida. A Bíblia diz que Deus olha para um homem sozinho e diz, quero que você tenha companhia, que você tenha alegrias no nível da sua alma e não só no plano espiritual. E a Bíblia diz que Deus decidiu fazer a mulher para o homem. Existe deleite nesse relacionamento, que não é só emocional, também é físico. E não existe absolutamente nada de errado quando usufruímos esses deleites. Seja comida, seja o relacionamento íntimo do casal. Mas Deus foi muito claro quando decidiu visitar o casal todo dia, dizendo, mas eu não quero que vocês deixem de desfrutar a minha presença. De alguma forma, nós estamos sendo expostos a um evangelho que exalta todos os outros deleites e cada vez menos diminui o deleite da presença de Deus, que só pode ser vivida quando decidimos negar algumas coisas que não são nem proibidas, que são até mesmo listas e permitidas, mas a gente toma uma decisão, não vou viver só disso, porque tem algo maior. Quem está entendendo? Bom, dito isso, eu quero falar daqueles que estão não no quadro do morto-vivo, mas estão vivendo como vivo-morto. Quando o Senhor diz, você tem nome de que vive, mas está morto, Ele está dizendo, dá para fazer pose, dá para ter um comportamento como se você fosse um crente sadio, sem na verdade ser. E quando Deus fala a respeito desse comportamento na vida desse povo da igreja de Sardes, algumas coisas que nós precisamos reconhecer. Verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. E diz, lembra do que você recebeu, ouviu e guarde. Significa que eles não estavam guardando aquilo que tinham ouvido desde o início. Você começa a ver no próprio comportamento a denúncia do que significa aquela morte se instalando. E diz, se você não vigiar, eu venho contra você. E aí quando ele diz, principalmente no verso 5, de algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, pressupõe-se que a maior parte das pessoas da igreja já estavam vivendo o evangelho comprometido. Já haviam se contaminado. Então nós precisamos entender que de alguma forma essas pessoas que têm nome de que vivem, mas estão mortas, são pessoas que começaram a comprometer os valores do evangelho e voltar às práticas pecaminosas que geram morte. Então apesar de não ter comprometido completamente seu estado, já estavam no estado onde a necrose estava avançando, progredindo. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu percebo algumas advertências. E honestamente eu acho que isso não tem sido enfatizado o tanto quanto deveria.
né? Cada vez menos nós ouvimos mensagens sobre quebrantamento, sobre autonegação, sobre morrer para si mesmo. Quase que o tempo todo o encorajamento é apenas Deus quer que você seja feliz, como se felicidade se resumisse mera e exclusivamente a questões terrenas. Salmo 16:11 diz: na tua presença a plenitude de alegria, a tua destra delícias perpetuamente. Há algo na presença de Deus que bênção nenhuma, mesmo do próprio Deus, vai estar equiparada. Deus está dizendo: eu não tenho problema que você tenha isso, mas nunca perca aquilo que é mais elevado, nunca perca aquilo que é mais sublime, nunca perca aquilo que de fato te preenche e te realiza. Aí você olha para a história e você vê cristãos que não tinham nada, eram perseguidos e viviam profundamente realizados. Hoje em dia você vê crente que tem tudo e vive triste, deprimido, como se o evangelho não fosse bom o suficiente, quando ele não percebe que o foco daquilo que ele está buscando é que está distorcido. Então tem pessoas fazendo escolhas. Vamos para as advertências. Paulo, por 2 vezes, escrevendo a Timóteo, apresenta 2 advertências que merecem a nossa atenção. A primeira delas está na primeira epístola, a segunda que eu vou trazer está na segunda epístola. Na primeira epístola, 1 Timóteo 5, nos versos 5 e 6. O contexto, ele está falando das viúvas, quais deveriam ser sustentadas pela igreja. Ele está dizendo que aquelas que não tinham arrimo de família deveriam ser acolhidas, mas que as que tinham, as famílias deveriam sustentar. É uma orientação pastoral prática. Mas no meio disso vem um comentário. Paulo diz assim: aquela que é viúva de fato, não tem arrimo de família, e dizem não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. E diz: o comportamento de alguém que está vivendo na dependência de Deus persevera em orações e súplicas noite e dia. Agora olha o que ele diz: entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ele simplesmente vai dizer: olha, presta atenção na que está se entregando a Deus e na que não, na hora de você fazer a lista de quem a igreja vai cuidar. Mas ele não chama atenção para algo que normalmente a gente não para perceber. Ele fala de uma pessoa que persevera na oração e na súplica, noite e dia, em plena dependência de Deus, porque não tem nada para extrair na dimensão natural de ninguém. Aqui não é nem mais a questão de prazeres, é de sobrevivência. Mas a Bíblia fala de uma outra que se entrega aos prazeres em vez de buscar Deus. E diz: essa, mesmo viva, vida biológica, está morta espiritualmente. Ele está falando de gente dentro da igreja. Assim como Jesus, falando da igreja de Sardes, ele está falando de gente morta dentro da igreja. Agora, olha a advertência da segunda epístola. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. E diz: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A maior parte das pessoas, quando lê a advertência bíblica sobre os tempos difíceis, ele imagina circunstâncias. Pastor, a Bíblia fala de guerras e rumores de guerra, que existe desde o início da humanidade. A Bíblia fala de pestes, que existe desde o início da humanidade. Obviamente, Jesus fala no final dos tempos sobre o que é traduzido como o princípio das dores. Isso é uma alusão às dores de parto. Quando está chegando o momento da mulher dar à luz, as contrações começam e elas vão se tornando cada vez mais fortes e com períodos cada vez menores. Pressupõe-se que no tempo do fim as mesmas coisas sempre aconteceram, iam acontecer com mais intensidade em tempos menores. Mas, se por um lado há esse clara advertência do que vai acontecer no tempo do fim, nós temos hoje capacidade, por conta de todo o desenvolvimento, principalmente da tecnologia, de viver um estilo de vida hoje que é muito melhor do que antigamente. Gente, como é que Paulo viajava para pregar o evangelho? Um nível de locomoção e transporte precário. Não era apenas a falta de conforto. Quando você pensa nos tempos que eles gastavam para se locomover pequenas distâncias. Eu às vezes viro à noite dentro de um avião com 1 ou 2 voos. Eu cruzo, né, o país do norte para o sul e dá tempo de estar num outro evento. E outra, não é só velocidade. Você vem no ar-condicionado, numa boa poltrona, com conforto, né? No meu caso já desenvolvi a arte de dormir sentado, né? E você simplesmente tem hoje uma facilidade de vida que não se tinha antigamente. Wesley, há poucos séculos atrás, viajava no lombo de um cavalo para pregar o evangelho. Nossa vida hoje é muito melhor quando você pensa em termos de estrutura do que antes. Alimentação. A Bíblia diz que Pedro estava com fome, a turma diz: vamos preparar o almoço. Pedro diz: vou orar. Por que vou orar? Porque o almoço não era que nem hoje, gente.
Quando a turma diz, vamos preparar o almoço, vamos matar o animal, esfolar o animal, né? Esquartejar o animal, limpar o animal, temperar o animal, acender o fogo. O processo de tudo era lento. E a quantidade de alimento que eles tinham era limitada. Hoje a gente tem abundância, tem facilidade. O povo antigamente com qualquer gripe morria. Hoje a gente tem um desenvolvimento da tecnologia que a medicina não está oferecendo só solução para enfermidades. Nós estamos podendo prevenir com o estilo de vida saudável, com o entendimento que temos. Ou seja, os tempos difíceis não eram necessariamente as circunstâncias. Olha a ênfase que a Bíblia dá sobre os tempos difíceis. Nós lemos o verso 1, agora vamos continuar, verso 2. Pois, e agora vem a conclusão, os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, preste atenção nessa, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Pedro diz a Timóteo, fique longe. Ele está dizendo, ei, não estou falando do ímpio esculhambado no pecado, não. Ele está falando, essas características e todos esses péssimos adjetivos vai se manifestar em gente dentro da igreja. O que ia ficar pior é o comportamento do ser humano, não necessariamente as circunstâncias. E tudo isso é sempre uma inclinação ao quê? A velha natureza, a carnalidade. E interessante que uma das características dadas aqui é serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não significa que todo tipo de prazer seja errado, ilícito ou pecaminoso. Mas essa paixão absurda, essa entrega o tempo todo por aquilo que é prazeroso no nível carnal, tem nos custado mais do que a gente imagina, tem impedido a transformação. Enquanto a humanidade segue avançando, evoluindo num monte de coisa, o comportamento piora. Alguns dizem, não, os bárbaros de antigamente não tinham educação. Nós temos como nunca houve, o comportamento humano segue piorando. Porque o que o homem precisa para viver transformação é morrer para si e viver para Deus. Mas quando o evangelho começa a manter só a aparência de piedade, vamos ter cara de crente, linguajar de crente, mas nega a essência da piedade, que é a morte para si mesmo, a tragédia está estabelecida. Agora, quando você pensa a frase, mais amigos dos prazeres do que de Deus, eu repito o que eu falei antes, Deus não está em momento algum dizendo que nós não podemos ter prazeres. O problema é que quando a pessoa quer estar mais para cá do que para lá. Mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então o camarada consegue passar horas maratonando seriado. Mas não é importante tirar horas de oração. Ele consegue passar horas se divertindo, mas não consegue gastar horas na palavra de Deus. É importante unir e festejar, e gente, vai chegando o fim do ano, a gente tem desculpa comer, comer, comer e comer cada vez mais. Mas a arte bíblica do jejum vem se tornando cada vez mais ignorada e esquecida. Porque nós estamos hoje obcecados por todo tipo de prazer, mas muito pouco obcecados por Deus. E sem o entendimento de que para entrar nesse lugar mais profundo, a necessidade de que você morra não só para aquilo que te mantinha totalmente morto no pecado, mas até para prazeres lícitos. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 7, ele começa nos primeiros versículos dizendo que o casal cristão deve manter uma vida de intimidade física regular, frequente. Eu sempre brinco que ele está dizendo que tem que ter avivamento nessa área também. Mas quando chega o verso 5, ele diz assim, não vos priveis um ao outro. Não se neguem em relação à intimidade. Ele diz, a não ser. Aí vem a única exceção. Ele diz, por mútuo consentimento, por um pequeno período de tempo, para vos dedicardes à oração. Ele não está dizendo que para o casal cristão orar não pode ter intimidade. Mas quando ele fala de dedicar, ele está falando, se você quer mergulhar no lugar profundo da oração, às vezes você precisa dar uma pausa nos outros deleites, porque eles te desligam. Em agosto do ano passado, eu estava num desses períodos de jejuns prolongados que eu tenho decidido a manter frequente na minha vida. E um homem de Deus, eu diria que é um dos gigantes espirituais da nossa nação. A gente estava num evento junto, e como eram alguns dias juntos, eu não conseguia esconder dele que estava jejuando.
Quando nos mandaram buscar no aeroporto, ele nos chamou para o almoço, falei, olha, eu posso sentar, mas não estou comendo hoje. Não, então deixa quieto, vai para o hotel. À noite nós comemos. Eu falei, olha, à noite eu também não vou estar comendo. Ele falou, então depois a gente combina. Aí estávamos no evento à noite, ele falou, amanhã vamos tomar o café da manhã junto. Eu falei, olha, eu sento com vocês, mas eu ainda não estou comendo. Ele olhou para mim e falou, você vai comer quando? Eu falei, olha, na verdade nós não vamos comer. Eu posso sentar, posso conversar com vocês. Ele falou, então pelo jeito você está num jejum prolongado. Eu falei, estou. Ele falou, não quero ser invasivo. Quantos dias você já está? Eu falei, bastante. Ele falou, quanto tempo vai? Eu falei, vai longe. Ele falou, Subirá, eu preciso te fazer uma pergunta. Ele falou, não quero ser invasivo. Ele falou, tenta me dizer, porque ele falou, você talvez seja, e ele é bem relacionado, ele falou, você talvez seja uma das pessoas que eu conheço que mais jejua. O que é que tem te atraído tanto a esse lugar? Eu falei, pastor, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, minha resposta seria, eu quero poder, eu quero sobrenatural, eu quero ativar os milagres. Hoje, a minha resposta é outra. Eu falei, para explicá-la, eu vou te dar uma volta. Eu falei, algo interessante que acontece no jejum é a forma como o seu paladar vai ficando acurado pela própria limpeza, desintoxicação que o organismo passa. Então, por exemplo, quando você volta do jejum, ou mesmo se você provar alguma coisa no jejum, né, café, por exemplo. Café sem açúcar, ele vai ficando doce. E a sensação que eu tenho é que mesmo o expresso sem nada de açúcar, ele é doce a ponto de ficar enjoativo. Aí eu falei para ele, isso é algo comum quando o seu corpo está passando por toda essa limpeza e desintoxicação, né? Então você volta de um jejum, as frutas são exageradamente doces. Mas de repente você olha um camarada jogando leite condensado na salada de fruta e dá vontade de voar no pescoço dele e gritar, ei, isso já é doce. Só que ele não sente mais o doce daquilo. Porque o consumo regular dele de açúcar deixou ele tão intoxicado e comprometido que ele não percebe. Então ele precisa de uma outra coisa, porque o que está lá não está mais sendo percebido. Eu falei, esse é o exemplo do natural. Espiritualmente, a sensação que eu tenho, que quanto mais a gente jejua, a gente se desintoxica dessas porcarias. E a gente começa a perceber a doçura, os deleites espirituais de uma forma como normalmente nós não percebemos. Falei, hoje, a percepção da presença de Deus, o entendimento da palavra, a sensibilidade ao mover do Espírito, as direções que Ele traz quando a alma está silenciada, quando a carne está morta, é uma coisa impressionante. E nessa hora você começa a entender o que é ser mais amigo de Deus do que dos deleites. Mas quando nós queremos ser mais amigo dos deleites do que de Deus, dos prazeres, nós não vamos viver a plenitude do que Ele tem. Quem está entendendo? A Bíblia está falando de gente frequentando a igreja, com o nome de que vive, mas está morto. Tá o Walking Dead versão gospel. A turma olha e está movimentando, está fazendo escolha, mas a morte está se instalando. E o pior, ela pode ser tão intensa que o leve ao lugar de onde ele saiu. John Owen, pregador de santificação dos séculos passados, dizia, Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que Ele não tenha santificado na terra. Essa cabeça vive não admite membros mortos. E essas advertências precisam ser trazidas ao meu e ao seu coração. Bom, para terminar, além desse chamado de entender o que é escolha, o que eu e você precisamos de fato fazer, Romanos capítulo 8, verso 13, quando eu falei no início de quem se inclina para a carne caminha para a morte, mas quem se inclina para o Espírito para a vida, eu acho que esse texto tem que ser lido dentro de um contexto. Eu já apresentei a visão do que é morrer para viver, que é o morto-vivo, do que é viver como morto, que é o vivo-morto. Mas de forma prática, o que é que eu e você precisamos fazer? Jesus fala de alguém que estava morto e reviveu. Então, a condição de quem não se converteu é de morte espiritual. Para quem sequer experimentou a vida, o que essa pessoa precisa? Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E nós começamos a pregar um evangelho que salva. Mas muitas vezes nós só falamos da fé. Jesus dizia, arrependei-vos e crede no evangelho. Ele mandou que seus apóstolos pregassem o arrependimento e a fé. Então nós sabemos que essa pessoa precisa de arrependimento e fé. Agora, o que acontece com alguém que saiu daqui, foi vivificado,
mas depois de vivificado, começou a necrosar. O seu comportamento passou a reproduzir o estilo de vida de antes. A morte começou a prevalecer e impedi-lo de provar dessa vida. Essa pessoa precisa de restauração. E há níveis onde isso pode acontecer. Para aquela igreja ele está dizendo, olha, consolida o que estava para morrer. Diz, você não morreu por completo. A necrose está avançando, está progredindo. Você pode não só fazer pará-la de avançar, mas você pode reverter o quadro. Como? Ele diz, arrependa-se. Mas há pessoas que voltaram exatamente ao lugar que saíram. Por exemplo, no livro de Tiago, no capítulo 5, nos versos 19 e 20, a Bíblia diz, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, aí diz assim, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então a Bíblia diz, alguém desviou da verdade, saiu da morte espiritual, veio para a vida. Mas em algum momento ele deixou de andar na verdade que propõe a autonegação. E ele se desviou, ele voltou para a morte. Ele ainda pode ser salvo, como foi salvo na primeira vez. A Bíblia diz, se alguém o converter, então esse desviado precisa de uma conversão igual a que aconteceu na primeira vez. Nós precisamos entender que é a única forma dele escapar da morte. Agora, não importa o quadro da pessoa, se é alguém que nunca converteu e precisa de conversão, se é alguém que converteu e precisa só de uma restauração, ou se é alguém que precisa de uma reconciliação, aquele nível de reconversão. Todo posicionamento que possa trazer vida, ele começa com arrependimento. A palavra arrependimento, no original grego, metanoia, ela significa mudança de mente, de atitude, de pensamento. Por exemplo, a gente citou o filho pródigo, que Jesus disse estava morto e reviveu. Está em Lucas 15, 24. Mas no verso 17, a Bíblia diz que o processo inicia quando? A Bíblia diz que ele caiu em si. Para dizer que ele caiu em si, significa que toda a bobagem que ele fez antes, ele estava fora de si. Assim como Pedro, quando negou Jesus, e a Bíblia diz o galo canta, ele lembra a advertência de Jesus. A Bíblia diz que Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Significa que ele estava fora de si. É por isso que estava negando o Senhor. Então nós precisamos de uma consciência, reconhecer o nosso estado, então decidir mudar. Eu preciso da mudança, que sozinho eu não vivo, mas que me submetendo a Deus eu posso viver. Não há morte que prevaleça quando eu e você nos inclinamos à vida que Deus disponibiliza. Em Ezequiel 37, a nação está vivendo o pior período da apostasia da sua história. Eles estão dizendo, acabou-se a nossa esperança. É nessa hora que Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. Tem uma mensagem sólida de esperança para comunicar à nação. Deus mostra um vale de ossos secos. Não era só um cemitério. Aqueles ossos estavam todos misturados, espalhados, sequíssimos. Aí Deus pergunta para o profeta, podem esses ossos voltar a viver? E o profeta gentilmente diz para Deus, tu sabes. Tipo assim, me arrisco a falar nada. O Senhor sabe tudo, eu não sei de nada. Mas o que ele está dizendo nas entrelinhas, não boto fé nisso não. Não boto minha mão no fogo por isso. Só como é que isso vai voltar a viver? Mas aí Deus começa a dizer para eles, profetiza sobre os ossos. Começa a dizer, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos. E aí nós temos uma cena linda, extraordinária, de como aqueles ossos passam por um processo. Interessante esse processo, eu acho que ele nos ensina muito. A Bíblia diz que cada osso começa a juntar o seu osso, há uma ordem, né? Há uma estrutura, começa a aparecer tendões, ligamentos que vão manter, a carne começa a preenchê-los, a pele se estende, mas a Bíblia diz que depois se levanta um exército poderoso quando a vida é soprada. Agora, para que houvesse toda aquela vida, eles dependiam de um sopro externo, de algo que viesse de fora. Quando a Bíblia fala do cristão, ela fala de um recurso que é interno. Então vamos voltar no Romanos 8, para entender o verso 13, vamos começar no 9. E diz, vocês porém não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, na pessoa do Espírito Santo, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
o mesmo Espírito que também ressuscitou os ossos da visão de Ezequiel 37, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Há um lugar nessa caminhada da vida espiritual, onde eu e você começamos a nos inclinar ao domínio do Espírito. Não é só o poder do Espírito, não são só os dons, não são só as manifestações, mas a capacidade dele de reinar sobre mim e sobre você. Jesus propôs um evangelho que, se eu e você não entendemos o que é a morte para nós não vamos viver. Como que você vira a face para alguém que te bateu nela? Como que você vira a outra? Eu não consigo imaginar um crente dizendo: nossa, estava esperando o dia inteiro por essa oportunidade de levar um tabefe e expressar o amor de Jesus que espontaneamente brota de mim. Naquele momento você tem que decidir morrer para você. Quando Jesus disse: se obrigar a caminhar uma milha, vá a segunda. Você decide morrer para você. E disse: se alguém quiser tomar a sua capa, entrega junto à túnica. Imagina que a capa é o casaco. Eles só estão querendo levar a parte de cima, entrega o resto. Como que nós vamos viver o evangelho de perdão que Jesus nos ensinou sem morte para nós mesmos? É justamente por não viver esse evangelho onde morre para si, mas buscar só o prazer, que a maioria dos crentes está que diz: não consigo viver isso. E sabe o que é o pior? Eles acham que viver isso é perda. Então eles ficam tentando se salvar. Não, eu tenho que viver um misto de evangelho que dê para eu curtir Deus e as coisinhas sem perder todos esses prazeres. Mas Jesus está dizendo: criatura, entenda que se você não quiser perder, você nunca vai salvar, você nunca vai ganhar. Ele diz: mas se você dispuser a perder, você vai ganhar. O que você precisamos entender é que santidade é não a carne, não é perda, é ganho. O que você precisamos entender é que entrar num lugar de perda não é perda, é ganho. Na cabeça de alguns crentes, perdoar é perder. Eu não vou lutar por aquilo que é justo, eu não vou me vingar, eu vou ser uma pessoa passiva, frouxa, estou perdendo. Não, você está ganhando. E se a mentalidade não mudar, nós jamais vamos viver plenamente a vida que Deus tem para nós. Mas isso é uma escolha. E cada vez que Deus nos chama um exame e diz: tem morte aí, cuida, porque se você não parar essa morte, o resto vai terminar de morrer. Mas ao mesmo tempo vê Ele dizendo: arrependa. Ele está dizendo: não estou te confrontando porque acordei hoje querendo implicar com alguém. Ele está dizendo: eu te amo tanto que eu não quero te perder, e eu vou lutar por você, o que for preciso e necessário. Basicamente ele está dizendo: eu não morri para você viver meio evangelho, um evangelho meia boca. Eu me entreguei para que você vivesse o pacote completo. Então você precisa entender a resposta completa para viver as consequências plenas que o evangelho pode proporcionar. Então ele está dizendo: se você está se perdendo, arrependa, arrependa e decida viver da forma correta. Pastor, eu acho que o necrosé inteiro se converta novamente e volte-se ao Senhor. Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que nós orássemos juntos. Thomas Manton diz: cristãos mortificados são a glória de Cristo. A mensagem da mortificação precisa ser resgatada. Mas eu e você precisamos entender que se busca dia a dia um lugar de rendição, de entrega, da prática das disciplinas espirituais, onde a gente começa a sabotar a própria carne e dizer: você não vai ter tudo o que quer. Você vai ter aquilo que é lícito, nas devidas doses, sem que você me faça tornar-me mais amigo dos deleites, dos prazeres do que de Deus. Há uma escolha a ser feita. Essa escolha requer posicionamento, requer decisão. Talvez nessa manhã, ao examinar, se diga: pastor, eu não estou vendo sinais de morte na minha vida. Que pelo menos fique a advertência de que a qualquer hora, se você não cuidar, ela pode começar a se instalar novamente. Mas se você quer ser confessado diante do Pai, se você quer um nome que não seja apagado, você tem que escolher viver vestido de branco. Você tem que escolher não se entregar às impurezas. Você tem que escolher valorizar os verdadeiros deleites que vêm da intimidade com Deus, da comunhão com Deus. Não há nada nesse mundo que se compare a esse lugar.
Olhe para dentro de si mesmo. Se você ainda não tomou a decisão de converter-se, entregar a Cristo, hoje é um excelente dia para você tomar a decisão mais importante da sua vida. Se você tem se afastado dele, se desviado e precisa reconectar, começar de novo, hoje é um excelente dia para que você tome essa decisão. Mas eu não quero parecer que Deus está oferecendo ajuda somente a esses que não se converteram ou precisam recomeçar. Muitos de nós precisamos avaliar se não há morte sendo instalada em alguns níveis. E precisamos entender que nós podemos fortalecer o que estava para morrer. Nós podemos impedir que o processo avance. Nós podemos mudar isso. E a minha oração é que nesse momento emocional de resoluções do início de ano, você possa decidir talvez viver como nunca antes, mortificação, autonegação, mas entender aonde isso te leva, numa dimensão de prazeres em Deus extraordinários. Não apenas escapar da condenação do inferno, que é o lucro que Deus nos deu, a capacidade de desfrutar de quem Ele é algo maior do que nós temos mensurado ou percebido. Então eu quero que você fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, se avalie, se questione. Sabe que há áreas da minha vida onde os prazeres, mesmo os lícitos e não só os ilícitos, estão sendo supervalorizados e ainda assim estão me roubando de algo. Algo do qual eu preciso me arrepender hoje. Pecados com os quais venho me tornando complacente, tolerante, passivo. Enquanto você se avalia e conversa com Deus, eu quero orar por você. Meu Deus, sua palavra foi anunciada, comunicada, mas nós precisamos de mais do que informação. Nós precisamos do auxílio do Senhor. Nós precisamos da direção e da condução do Teu Espírito Santo. E nós clamamos isso nessa hora, não só para os que estão nessa reunião presencial, na vida de cada um daqueles que nos acompanham pela internet, seja essa transmissão ao vivo, ou até mesmo uma palavra gravada sendo assistida depois. Eu oro que o poder do Senhor os toque nesse momento. Eu oro que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações. Eu oro por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. Eu oro pelo Teu toque, eu oro por uma liberação dos céus. Eu oro por despertamento. Nós não clamamos apenas por hoje, aqui e agora. Nós não clamamos apenas pelos efeitos ao longo da semana, enquanto refletimos na mensagem que ouvimos. Pai, nós oramos por um ano de dedicação singular, diferenciada ao Senhor. Nós oramos por um ano de rompimento e crescimento espiritual. Nós oramos por um tempo onde muito mais do que as bênçãos naturais, possamos viver a plenitude da comunhão, da intimidade e do relacionamento com o Senhor. E nós clamamos por isso em nome de Jesus. Estende a tua mão, sopra teu fôlego de vida e ajuda-nos, Senhor, a usar os recursos da ação do Teu Espírito dentro de cada um de nós. Nós clamamos em nome de Jesus e para a glória do Teu nome mesmo. Em nome de Jesus.